Olá, folhetins! Está começando mais um Teletramo, o seu podcast cultural aqui no Folhetim. E no episódio de hoje vamos mergulhar no universo dos documentários musicais, desse desejo incessante por ver os bastidores dos artistas. A gente vai falar sobre Beyoncé, sobre Katy Perry, Milton Nascimento e, claro, o nosso último blockbuster nacional, Homem com H também. Então, intimidade com profundidade é com a gente. Então não sai daí. Bom, Avi, para a gente começar essa nossa conversa sobre os documentários, né, dos nossos artistas, vamos entender um ponto bem importante. O que que faz desse formato tão famoso e tão viciante nesse momento que a gente está agora, né? Talvez seja pela estética ou pela proximidade que isso causa, né? Essa sensação de estar próximo do artista que você é fã, de você ver ele errando, né? De você ver o processo de construção dos álbuns, enfim. O que você acha que pode estar por trás disso? Eu acho muito que é a questão da vulnerabilidade, sabe? Que é essa questão do a gente vê-los como humanos também, porque a gente tem o costume de colocar o artista num pedestal, como se fosse algo inalcançável. E, na verdade, eles são humanos também, que sofrem, que lutam, têm angústias, têm ansiedade, tem ali toda uma série de questões que complementam eles como pessoa. E o que a gente vê é parte do trabalho. E é um trabalho que tem uma grande projeção, mas não faz com que eles não sejam humanos, né? Eu acho que nesses documentários a gente consegue ligar essa questão da genialidade do trabalho deles com a humanidade deles. Nossa, total, eu acho que é isso, assim, dessa. Porque no final a gente vê só o produto pronto, né? Perfeitinho, o arranjo perfeito, né? No caso da música, a turnê, a gente vê aquele show grandioso já perfeito, com tudo funcionando. E aí, quando a gente vai pro documentário, a gente vê realmente como que foi pensado aquilo, né? Aquele arranjo, aquele backing vocal, por que que ele tá ali. E daí a gente aí traz essa ideia também, né, dessa proximidade, dessa curiosidade de saber quem que é essa pessoa e não esse artista, né? Enquanto mercadoria, digamos assim. Exatamente. E para ilustrar tudo isso que a gente está falando, acho que nada melhor do que a gente começar com a perfeição em pessoa. Começar com Beyoncé. E aqui dá para trazer mais de um até documentário. Porque tem um documentário antigo lá da Beyoncé que dá para ver muito esse lado humano dela, que inclusive passa por uma perda, que ela teve uma gravidez e ela perdeu o bebê durante a gravidez, e todo o sofrimento que ela teve, e depois como ela lidou com aquilo, colocou tudo na música, inclusive é um álbum Beyoncé que mudou completamente para mim depois que eu assisti esse documentário, porque eu consigo hoje escutar alguma das músicas e sentir a dor dela ali durante aquele período, mas também o momento dela se reerguendo, momentos felizes. Então, isso é muito legal. E daí também teve o Homecoming, o filme by Beyoncé, que foi produzido e dirigido pela Beyoncé em 2019, que esse documentário é o documentário mais recente dela, que mostra a sua histórica apresentação no Coachella. E que apresentação, não é mesmo? Nossa, incrível. Já teve aquele impacto que a gente fala do produto perfeito, e daí logo depois veio esse documentário mostrando as cenas dos ensaios, dos bastidores, como foi emocional e como que teve um impacto cultural. Um verdadeiro espetáculo político e artístico. Não, a Beyoncé, eu acho que o que eu gosto dela é justamente o conjunto da obra inteira, né? Então, tipo, você tem um álbum que é super conceitual, tem todo um conceito, aí você vai pra turnê também que tem um conceito imersivo, e aí você tem a complementação daquilo que é o documentário. Vamos pensar como que esse conceito surgiu. E aí ela explica isso, então torna uma visão até, eu acho que mais poética do próprio trabalho, né? Igual você falou, nossa, o álbum mudou completamente depois
que eu entendi o que ela queria dizer, né, naquele álbum e tudo mais, a partir daquele documentário. Então, eu acho que é tanto com uma pressão emocional, né, de se entender o que o artista quer transmitir de dentro para fora, quanto uma pressão estética também, né? Então, eu acho que é um olhar mais íntimo, profundo ali, da forma como eles colocam os próprios sentimentos, a própria existência no mundo, enfim. Eu É gostaria de quase trazer. uma Não, pode visão falar. 360. Exato, exatamente. Tipo assim, você tem a visão comercial da coisa, a visão de quem é fã, a visão do artista que produziu, de toda a equipe que estava ali por trás. Então, eu acho que é bem isso que você falou, assim, resumidamente é 360. E eu queria trazer esse próximo, porque é um dos meus preferidos. Eu tenho o DVD em casa, inclusive, que é o da Katy Perry, Part of Me. Eu sou muito fã de Katy Perry desde criança, então É assisto. maravilhosa. Sim, foi o primeiro documentário concerto dela. E eu lembro que quando eu assisti a primeira vez, tava começando a gostar dela ainda, então eu fiquei assim, meu Deus, que incrível, sabe? Eu já me senti super conectado ali com ela. E a forma como ela vai construindo o show com um processo, assim, tipo, você tem uma música do show, aí você vê o processo de construção, então ela vai mesclando isso. E esse documentário é focado na turnê dela, primeira turnê internacional dela, inclusive que foi a California Dreams Tour, né? A gente teve a Nossa, Hello. eu não sabia que era a primeira internacional dela. Sim. A Hello Kate Tour passou até por algumas cidades ali da Europa, mas, tipo assim, era um showzinho bem intimista, bem, assim, vibes live Curitiba, assim, sei lá, para 4 mil pessoas, assim, bem uma coisa bem pequena. Mas a California Dreams, para aqueles estádios gigantes né, da Europa e tudo mais, foi a primeira, assim, que foi logo depois que ela explodiu lá. E olha só, a gente teve um filme 3D, né? Inclusive, ela veio pro Brasil divulgar esse filme, que ela tem aquela entrevista bem icônica lá com o Luciano Huck, ela experimentando coisas aleatórias ali. E ele rendeu quase 33 milhões de dólares em bilheteria. E é um dos filmes musicais femininos mais lucrativos da história até o momento. Então é muito incrível o fato da Kate ter conseguido isso já numa primeira turnê, num álbum hypado, e no primeiro documentário, né? Nossa, que incrível. Eu não sabia disso tudo. O que me marca nesse documentário específico é que eu chorei junto com ela no fim do casamento. Quem não chorou, por Eu favor? vinha numa construção, porque vem de algo tão legal disso, de mostrar a construção dela indo de um show para o outro e construindo e conseguindo atingir um sonho lindo, assim, sabe? Com muito apoio, uma técnica muito boa, e a vida pessoal dela parecendo que estava sensacional, tipo, ela, não, eu quero estar junto, então eu mudo de cidade, eu vou até você, eu vou pegar um momento de descanso para um baque do nada no fim do casamento. E eu chorei junto com ela. E daí ela cantando, assim, ela sorrindo pro público, porque era um show lotado aqui no Brasil, inclusive. E ela cantando a música com um sorriso e a lágrima escorrendo. Nossa! Nossa, aquilo pra mim, assim, é o auge do auge do exemplo de, tipo assim, vamos destruído, mas vamos fazer acontecer. Uhum. Porque é isso, assim, ela tinha acabado, né, de receber o término e, tipo, cara, você tem que subir no palco em 30 minutos, assim. Sim. Então, tipo, vou enxugar as lágrimas, refazer a maquiagem e vamos subir no palco, porque tem pessoas ali esperando por mim, sabe? E é o que a gente fala, né, de ver o produto, mas também ali, quando a gente vê o documentário, vê do lado humano. O quanto ela teve o profissionalismo de entregar o produto dela, mas ela era uma humana que estava sofrendo. E daí, nesse documentário, a gente tem essa conexão, que daí deixa o Sim. negócio incrível e, nossa, Nossa, sensível, humano, no ponto. e vira e mexe viraliza, né, essa cena dela, e enfim, eu acho. Ai, enfim, né? Fã, eu não posso falar. Mas é sobre Mas você isso. sabe que tem um efeito documentários para mim, né? Como Porque assim? depois que eu assisto, normalmente, depois que eu assisto o documentário de algum artista, eu viro muito fã. Muito fã. E daí, Eu quando eu também vou sou assistir, assim. é porque eu já gosto, né? Aí, depois que eu assisto, nossa, aí é muito fã. Não é pouco fã, é muito fã. Cara, quando eu assisti o do Elvis, acho que a gente nem colocou aqui na lista, mas quando eu assisti o do Elvis,
eu passei pelo menos uns 6 meses escutando a música do Elvis, assim. Eu falei, nossa, no meu... do Spotify lá do final do ano, a máquina da retrospectiva vai dar só Elvis Presley, porque eu fiquei 6 meses só ouvindo Elvis. Que Ai, é esse maravilhoso. efeito, assim. Tem esse Incrível. efeito. E saindo um pouco do mundo internacional, vindo para o nosso brasileiro maravilhoso, cheio de alma, cheio de gingado, tem o Milton Bituca Nascimento. Esse documentário deste ano, dirigido por Flávia Moraes, que acompanha a turnê de despedida do grande, do maravilhoso Milton Nascimento, que tenta captar sua complexidade emocional e trajetória artística. O filme tem cerca de 1h50 de duração, acompanhando desde o início, desde o Bituca, criança, todo o seu crescimento, intercalando com cenas dele agora, dessa turnê. Tem entrevista com o filho dele, é uma coisa... Tem entrevistas dele, e com cuidado, com uma sensibilidade de contar a história dele e um respeito pela história e pelo momento dele ali também durante essa última turnê, com a voz da maravilhosa Fernanda Montenegro narrando o Que filme. incrível! Então, inclusive, se vocês ficaram curiosos, tem a resenha desse filme ali no Folhetim. É só entrar no site do Folhetim Cultural, que a gente tem a crítica ali, porque o filme é... Nossa, na primeira frase você já sente aqui, ó, tocar dentro de você. Assim como as músicas do Milton Nascimento, né? Não é à toa que ele é um gênio musical, e ver o documentário de toda a carreira dele, tudo que ele conseguiu quebrar de barreiras e alcançar, mesmo sendo um homem preto, nacional e internacionalmente, é sem igual. É um negócio assim que dá um orgulho de ser do mesmo país que o Milton Nascimento. Só de estar ali, ó, da mesma nacionalidade, tipo, traz esse orgulho. Eu acho que é isso, né? Tipo, cara, é um fenômeno da música brasileira e narrado por outro fenômeno do teatro, que é a Fernanda Montenegro, então traz um afeto, né? Mais do que musical, um afeto de identificação de povo, né, de cultura, de sociedade. É impossível, acho, você não olhar para esses grandes nomes, né, como o Milton Nascimento, o Ney Matogrosso, que a gente vai falar daqui a pouco, o Gilberto Gil, e não sentir essa identificação. Você pode até não gostar das músicas, você pode até não, mas você tem a identificação, porque é brasileiro. Não tem como. É o mesmo sangue, sabe? É uma coisa diferente. Acho Não, incrível. é gostoso. Eu ia falar muito gostoso ver a trajetória dele, né? Tipo, dá uma sensação de caramba, que legal, porque às vezes a gente vê gente de fora e tem a falácia de achar mais fácil porque é de fora, e é uma falácia também. Mas daí fica pensando, no Brasil não vai ter, mas olha aqui, os grandes nomes que a gente tem, às vezes, antes mesmo de geração de internet, das facilidades que a gente tem hoje em dia. Não que facilite também para as maravilhosas como a Planeta, que conseguiu ascender hoje para um patamar, levar uma música, né, o funk, para um patamar e nunca imaginava. Eu misturei tudo, mas é porque sim, deu para entender. E inclusive, antes da gente ir pro próximo, eu queria falar de um último documentário também, que esse sim, essas são 3, mas é de uma artista que eu amo muito, que é a Anitta, né, obviamente. E eu queria trazer justamente porque eu acho que esse documentário tirou um pouco da visão da má mídia que tinha sido construída, mesmo já sendo fã há muito tempo, ainda tinha aquela coisa tipo assim, eu acho que ela deve ser uma pessoa difícil de lidar, porque... E aí, quando você vai pro cerne da coisa, realmente, assim, cara, trouxe uma outra visão, assim, eu já era muito fã, mas ainda tinha aquele, né, aquela construção que a gente recebeu, que todo funkeiro passa por isso, né, porque, né, preconceito contra o funk tá aí, e aí isso me ajudou, assim, então, o primeiro, que é o Vai Anitta, é muito bom porque conta exatamente a construção da carreira internacional dela, das dificuldades que ela enfrentou pra lá e tal.
O Made in Honório, esse assim, eu sei até as falas de cor, de tanto que eu já assisti esse documentário. Eu amo essa série. Era o meu, tipo, sabe quando você quer assistir alguma coisa pra relaxar? Eu assistia Made in Honório, assim, tipo. Então eu já sei de cor essa fala dela. Fala sobre a Anitta empresária, então como que ela, como mulher, quais as dificuldades que ela enfrentou como uma mulher do funk e dificuldades que ela enfrentou, as barreiras que ela fez para estar onde ela está. E aí agora o Larissa, né, que saiu esse ano pela Netflix, desse não é uma série, é um filme mesmo, que traz o lado bem humano mesmo dela se reencontrando, tipo, quando ela chegou no auge, e aí você chega no auge e você fala, nossa, cheguei aqui, agora pra onde eu vou? Conquistei tudo que eu queria, e bate uma crise existencial do caramba, porque, tipo, tá, lutei a vida toda pra chegar aqui, agora eu cheguei pra onde eu vou, né? O que eu faço? Então, esses 3 documentários, assim, para mim são incríveis a forma como eles são contados, a forma como eles trazem dessa, tipo assim, ó, a gente olha para dentro e fala, nossa, que mulher empoderada. E aí você olha e fala, opa, peraí, talvez ela não fosse tão empoderada assim fora dos palcos. O que ela tá enfrentando, né? Então eu acho que é isso tudo que a gente estava falando ali sobre a questão do documentário trazer para o humano, né? E eu acho muito interessante como, por exemplo, a gente citou aqui 2 artistas, a Beyoncé e a Anitta, que tem mais de um documentário sobre a vida dela. Só que são documentários que abordam coisas completamente diferentes. Uhum. Porque são camadas de uma pessoa, faces de uma pessoa, momentos diferentes da vida. E que é isso, né? Não é algo único e pronto, e assim como o produto, né, que normalmente a gente consome, é isso, pronto, tá aqui. E o produto será aquilo. Não, é uma camada humana que a gente vai vendo ali, é o processo de construção, é como a pessoa estava naquele momento, é como ela conseguiu chegar a alcançar aquilo, como ela fez aquele produto. Então, eu acho que isso é muito interessante. Eu acho que esses são os pontos que, pelo menos, a mim me conectam muito. Uhum. Não, eu me sinto super conectado com os artistas e principalmente, igual eu falei, né? Tipo, com a Anitta, que eu assisti o tempo inteiro. Era isso, era esse sentimento quase como se você se torna amigo, porque, pô, você tá vendo as dificuldades que a pessoa tá enfrentando e passou por aquele momento, e daí você fica, nossa, eu achava que a vida dela era perfeita, porque, né, a internet também vende a ideia perfeita, e aí você vê que a realidade é completamente outra. E mais, eu acho que esses documentários que a gente citou, da Beyoncé, da Taylor, por exemplo, né, que também tem documentários, enfim, desses artistas que a Do gente Milton. acompanha, do Milton também, mas eu acho que eles trazem uma coisa que a gente está vendo esses artistas agora, né? E a construção dessas carreiras agora. Então tá muito tipo. Nossa, eu vi ontem ela em cima do palco e hoje eu vejo que ela não tava bem, sabe? Então eu acho que Sim. traz também essa proximidade temporal dos fatos, né? Um pouco diferente de documentários de pessoas como do Elvis. Ok, você vai Sim. gostar, você vai se envolver, mas você sabe que aquele momento já passou, que a pessoa já morreu. Então ela tem, o documentário tem outro significado também ao mesmo tempo, né? Sim, com certeza. A pessoa está vivendo o momento cultural que você está vivendo. É, Isso é é muito bizarro isso. interessante. E falando de nomes também que estão vivos e não é necessariamente um documentário, mas também é uma vertente que está muito em alta. E porque se for falar de documentários também tem vários, mas eu achei interessante trazer, que são os filmes baseados, obras baseadas na vida das pessoas. E daí agora a gente teve recentemente o Homem com H, a cinebiografia do Ney Matogrosso, que também foi lançada nesse ano, em 2025, dirigido por Esmir Filho e protagonizada, eita, essa foi difícil, por Jesuíta Barbosa. E esse foi muito engraçado, porque tem o filme, mas ao mesmo tempo que tem o filme, eles também compraram os direitos para fazer um musical. Então também tem a peça musical com o mesmo enredo ali do filme, cada um, lógico, com a sua adaptação para o seu estilo de arte, mas que também está
espetacular. Eu tive a honra de assistir ambas. Inclusive, também, gente, é o jabazinho, mas é um jabazinho bom, né? Fazer o quê? Você consegue ler a crítica das duas, você consegue comparar no site da Folhetim Cultural. Amei, amei. Tanto o filme quanto o musical, eles retratam as fases da vida do Ney. A da infância marcada por conflitos com o pai militar, ao sucesso em Secos e Molhados. A carreira solo e seus amores e perdas, ambientados na ditadura e no auge da aclamação artística. Esse é um filme que não chega tanto ali ao ponto que a gente estava falando, de ver ele nos momentos atuais, que a gente é spoiler, mas assim. Não é spoiler. Não é spoiler, velho. Porque, assim, ele não é bem um documentário, né? Ele é uma cinebiografia. Então, ele é um filme baseado na vida do artista. Mas, obviamente, baseado em fatos reais e tudo mais. Uhum. E eu acho que, cara, O Homem com H, pra mim, esse filme foi, assim, me pegou de um jeito. E eu lembro que eu enrolei pra assistir. Porque eu falei, eu tenho muito problema com coisa muito hypada. Aí eu fico com preguiça, porque eu não quero. Mas é nem Mato Grosso. Mas ao mesmo tempo eu fiquei, nossa, tipo, é nem Mato Grosso, sabe? Não é qualquer pessoa, assim. Aí eu dei uma enroladinha ali pra assistir, mas logo assisti. E quando eu assisti, eu fiquei assim. Porque eu, obviamente, sabia das músicas, mas eu jamais imaginava como seria a vida de Ney, nunca fui atrás pra pesquisar. E aí, assim, quando eu vi aquilo, eu fiquei muito chocado. E eu me lembrei da primeira vez que eu ouvi falar de Ney. E assim, é impossível você não esquecer de Ney Matogrosso. Tipo, Sim. de você esquecer, né, dele. Ele é tão marcante, ele tem uma coisa tão. É única. E eu lembro que a primeira vez que eu vi foi num comercial de um álbum dele, da Só um Livro, na época. Passava muitos desses comerciais na TV Globo. E eu olhei para aquilo e fiquei, gente, que incrível! Mas sabe, eu era uma criança, eu não entendia muito aquilo, mas eu achei tão incrível aquilo, sabe? O fato de ser um homem com uma saia cheio Ele de. impacta. E aí você fica. E é isso, tipo, cara, eu era uma criança e eu nunca esqueço disso. E eu acho que é isso que é a missão. E eu acho que o Homem com H, ele trouxe essa mesma sensação, assim, esse mesmo impacto de você ver pela primeira vez e entrar nas entrelinhas do Ney, assim, de você conhecer a intimidade do Ney, o relacionamento que ele teve com o Cazuza, com outras pessoas. Então, tipo, nossa. Eu amei. E você já assistiu a peça e você falou ainda que gostou mais da peça até do que da cinebiografia, então eu quero muito assistir essa peça agora. Não, é incrível, porque eu acho que tanto na peça quanto no filme você vê que o principal do Ney é ele ser ele viver, ele ser, sem ser rotulado ou colocado numa caixa, que quando ele quis sair, usa a saia e a pintura no rosto e as penas, ele fez isso. E depois, quando ele quis colocar um terno de linho, ficar apenas ele em um banco e cantar, ele fez também, porque ninguém ia rotulá-lo ou colocar ele numa quadrado, num formato que você só pode ser isso. Ele falou, não, eu posso ser o que eu sou, e eu sou plural. Inclusive, a forma como ele é muito sério. A pessoa do Ney Matogrosso é uma pessoa séria, tímida, e daí ele, na performance dele, ele se transforma, e daí vem aquela o poder, né, o domínio do palco e que move pessoas e que moveu, né, uma nação inteira e até poderia dizer uma etnia latino-americana. Exatamente. Inclusive, galera, ó, é bom aproveitar porque ele vai vir para Curitiba agora. Ele tá em turnê, inclusive. Vai abrir agora, se não me engano, essa semana. Dia 12, se não me engano, dia 13, alguma coisa assim, vai abrir as vendas do ingresso do show dele aqui pra Curitiba. E vai ser no Guaíra. Então, assim, Guaíra é pequeno pra nem Mato Grosso, vai ser disputado. Eu quero muito comprar. Eu quero muito comprar, porque eu Inclusive, quero ir. eu já vi Ney Matogrosso no Guaíra e foi sensacional. Foi incrível. A apresentação dele é impecável. Então, Ai, que tudo. é isso. Aproveitem que vai abrir, porque ver esse artista que pulsa, vive, transborda identidade e resistência cultural é um privilégio.
Eu acho que essa é a palavra. Assim, é um privilégio você poder vivenciar esse momento do lado de artistas tão renomados e tão marcantes para a cultura e que ajudam a formar a nossa cultura, né? Então é, sem dúvida, muito incrível. Eu não quero perder essa oportunidade. E é isso, e agora a gente vai para o nosso quadro Rebobina. E eu queria, Igor, que você me indicasse uma obra cultural biográfica para os nossos folhetins. Ótimo, eu trouxe. Infelizmente não é musical, como a gente estava nesse assunto, mas é biográfica. Eu gostei muito, eu tive contato com essa série, uma minissérie, na verdade, porque só tem uma temporada. É, quando eu estava pesquisando para o meu novo livro Avante. E eu amei, amei, amei. É uma série biográfica que vai acompanhar ali os bastidores da corrida espacial, né? Obviamente dos Estados Unidos. E como eles selecionam ali os primeiros astronautas, as suas vidas pessoais mudando com isso e todo o preparativo e tal. E depois como que eles se tornam, né, heróis nacionais durante a Guerra Fria e etc. Ela não é focada tanto na viagem para a Lua, mas nessa preparação e nessa saída deles da órbita, pelo menos. Ela é igual hoje o Jeff Bezos faz quase que todo dia, mas naquele momento era marcante. E se chama Os Eleitos. Está disponível no Disney Plus. Então, super recomendo. Se não me engano, são 8 ou 10 episódios ali. Muito boa mesmo. Essa é a minha Nossa, recomendação. adorei. Adorei. Eu já quero assistir. E a minha Assista. indicação para o Rebobina de hoje, eu mantive a seara musical, mas fui agora para o livro, que é um livro Boa. que é praticamente um samba, um funk, uma balada e um grito de tudo junto, que é o Vale Tudo, o Som e a Fúria do Tim Maia, escrito pelo Nelson Mota. Não era aquele Gente, livro que você estava lendo no começo do ano, eu acho que era. ano passado, Eu lembro que eu vi você lendo esse livro. eu amo É Tim esse? Maia. Eu sou Ai, sim. apaixonada por Tim Maia. E esse livro é incrível, porque gente, mostra uma pessoa com um lado bom e lado ruim, e com a escrita do Nelson Mota, que era um amigo particular, então tem ali muitas histórias engraçadas e que às vezes envolvem o Nelson Mota ali no meio, então, e é um retrato vivo da música brasileira dos anos 60, 70 e 80. E realmente é muito bom ler, ver, você começa a rir, você fica tenso por conta de alguns momentos, você vê os amores do Tim Maia, que dão vida a algumas músicas que depois a gente conhece, a gente fica tipo, a gente consegue saber também algumas brigas, porque ele era meio brigão que teve ali no meio, que também não usa algumas músicas, algumas obsessões dele também, que também dão luz a algumas músicas, porque é isso, o Tim Maia, ele era uma personalidade completamente explosiva, e ele transbordava por música. Ele tinha um senso musical muito bom, eu acho que era muito como ele se comunicava de uma forma mais linear e sensata de tudo que ele poderia ser. Eu acho que a forma com que ele mais conseguia se expressar, e olha que ele se expressava muito, mas é que era tanto que a forma mais coesa era pela música. Essa foi o que eu peguei dele, e realmente Tim Maia é uma explosão, é um vale tudo. E isso me marcou, porque eu fiquei tipo, meu Deus, eu não sei se eu gosto do Tim Maia, se eu não gosto do Tim Maia, mas dele pessoa, uma coisa que eu não posso falar é que eu não acho ele genial e que a música dele me toca muito, assim. Ele é um talento único. Então é isso, gente. Esse é um dos livros que você termina ouvindo Azul é Cor do Mar e pensando, Tim Maia foi e sempre será inestimável. Achei muito poético, inclusive, o jeito que você retratou e indicou aí. Bem poetisa ela. Mas muito bom. Inclusive, acho que a gente podia fazer um episódio só falando de cinebiografia, porque tem muitas cinebiografias, Muito. e trazendo paralelo com livros. Eu admito que eu não sou o Gosto. melhor exemplo para. Eita, a dicção que tá péssima. Para nós dois aí. Para livros de biografia.
Mas, enfim, eu tô nesse projeto de vida de ler mas só livro brasileiro a partir de agora. Eu vou dar um bom tempo de livro estrangeiro. Então, quem sabe Sim. as biografias entrem nesse Já escopo. fica a dica esse do Tim Maia, é uma leitura super Uhum. fluida, super rápida, gostosa, e também tem o filme do Tim Maia que é baseado É. Não. exatamente, né, nesse livro. Aí, ó, já fechou. Bom, para encerrar o nosso episódio de hoje, a gente vai então para o nosso lembranças culturais, né? Então eu quero que você conta pra gente, para os nossos folhetinhos, algum momento muito marcante seu envolvendo alguma obra biográfica. Eu vou pular um pouco o roteiro, mas eu acho que eu vou trabalhar naquilo que a gente falou um pouco antes, que eu trouxe e foi muito marcante, que foi ver o Ney Matogrosso. Como a gente trouxe essa obra, eu tô aqui, ó. Vou fazer que tal. Não era, não é a peça dele, mas foi vê-lo, foi vê-lo no Teatro Guaíra. A dicção tá difícil hoje mesmo. Foi Tudo bem. assistir a presença dele. Ele tem uma presença muito impactante. Eu era pequena e eu lembro que eu gostava muito de Secos e Molhados, mas eu nunca tinha associado Secos e Molhados com Ney Matogrosso. Não sei porquê, talvez por conta das pinturas, a foto ali do meu álbum favorito de Secos Molhados eram as cabecinhas na mesa do banquete, e a gente sempre gostou muito. E minha mãe me chamou para ir, eu era pequena, falou, filha, vamos no show do Ney Matogrosso. E eu, tá, ótimo, adoro shows, tamo indo. Quando eu cheguei lá, eu fiquei tipo, eu conheço essa voz. Pera, tipo, como assim? Ele Ué. é ele? E minha mãe, sim, o Ney Matogrosso é dos Secos e Molhados. E eu lembro que os meus olhinhos ficaram tipo, nossa! E ele se apresentando, ele tem uma presença de palco, ele passa uma imponência. Foi muito legal, que eu lembro que que isso me impactou no nível de eu quero ter isso, eu quero ter essa imponência, eu quero conseguir ser tipo o que eu quiser e, e ter essa representação assim ao longo da vida no que eu fizer fazer bem feito e conseguir me colocar ali da melhor forma possível. Então, não é necessariamente biográfico, mas como a gente falou da obra dele, acho que encaixa. Super, super se encaixa. Bom, o meu momento de lembrança cultural foi quando eu fui assistir também, eu acho que talvez eu tivesse uns 10 anos, mais ou menos, o documentário musical do Michael Jackson. Eu sei que eu trouxe ele na recomendação do episódio passado, mas eu vou trazer ele de novo, porque teve Muito esse bom. momento, assim, Michael Jackson, o This Is It, que foi logo depois que ele morreu, porque ele já estava produzindo aquele documentário para turnê dele e tal. E por que que foi marcante? Porque nessa época eu tinha muito medo do Michael. Pelo. Gente, eu morria de medo do Michael pelo Thriller. Eu lembro que eu tinha medo naquela época, que, sei lá, numa brincadeira, os meus primos me fizeram assistir o clipe e eu peguei trauma do Michael por causa disso. E aí eu não conseguia ver nada do Michael. Eu lembro que, nossa, quando passava ele na TV ou qualquer coisa, eu saía correndo. É real, assim, eu tinha muito medo. Porque eu associava ele com o clipe do Thriller e Sim. tal. E aí eu falei, cara, mas ao mesmo tempo era aquilo, tipo, eu escutava as músicas e eu achava muito incrível, Tinha sabe? um fascínio, mas tinha um medo. Exatamente. E aí eu lembro que eu falei, cara, eu quero perder esse medo. Tipo, eu era criança, então eu não entendia muito, mas eu fui no cinema. Não lembro com quem que eu fui no cinema, mas eu fui assistir esse documentário e eu amei. E aí ali eu perdi o medo. Foi muito importante por causa disso, porque daí ali eu perdi o medo. Até tem cenas ali dos bastidores de Thriller no documentário, mas ali eu perdi o medo e comecei a gostar muito do Michael. Então, para mim, foi muito importante esse momento de ver esse documentário como uma forma de desconstruir um imaginário que a minha cabeça infantil construiu de um artista, como se ele fosse um vilão, Sim. e transformou ele num grande ícone da música para mim, assim. Então foi por isso que eu quis trazer esse exemplo. De novo, o Nossa. Michael. Não, o Michael é maravilhoso e eu tenho que confessar que esse eu não assisti. Eu Ai, lembro amiga, que assista, é muito ele bom. estava fazendo e ele faleceu e eu fiquei tão triste que eu nunca consegui assistir e depois acabou caindo no esquecimento. Mas eu vou anotar aqui como indicação para eu assistir, porque o Nossa, Michael realmente é um ícone.
Sim, eu tô muito ansioso pra cinebiografia dele, que vai sair, acho que ano que vem, 2027, alguma coisa assim, que é feito inclusive pelo sobrinho dele, né, que vai interpretar como Michael. Então, assim, nossa, eu acho que vai ser incrível, vai ser emocionante demais. Tô muito ansioso por esse momento também. Ai, maravilhoso. E é isso, pessoal. A gente teve aqui diversas indicações boas. Se você já assistiu, comenta aqui qual que é a sua opinião sobre cada uma dessas obras que a gente trouxe. Se você não assistiu, fica a dica, anota no teu caderninho, porque são indicações boníssimas. E esse foi o nosso Teletrama Folhetins. Muito obrigada por terem escutado ou assistido até aqui. Exatamente, não esqueçam de se inscrever no canal ou seguir se você tá ouvindo pelo Spotify. E até a próxima quarta-feira que vem. Tchau! Tchau!